Oi, oi, gente, tudo certo? Começando mais um episódio de Minha Mãe é uma Viagem. Meu nome é Layara Beatriz. Meu nome é Laura Bernardes. E hoje estamos com um convidado, o Jonathan, o mais conhecido como Joe. Cantor, empresário, entrevistador, muitas coisas, né? Mas hoje vamos contar muitas coisas que a gente já viveu, né? E principalmente a relação com a mãe, que esse é o nosso foco. É o nosso... Mas trazer muitas conversas, muita coisa que aconteceu durante tantos anos que a gente se conhece. E vai ser um papo muito 10. A gente já tá bem animado pra ver como é que vai ser esse negócio. Vocês estão animadas e eu tô um pouco nervoso, mas vamos lá. É isso aí, João. Vamos fazer um brinde, então, pra começar. Fazer um brinde pra gente começar, pela tua presença. Como sempre. Não, a gente vai vir trazer o champanhe, gente. Ainda não deu certo. Primeiramente, obrigado pelo convite. É isso que eu ia falar. Obrigada a você. Tô muito feliz de estar aqui. A Maria já sabe, né, que eu já fui convidado para participar de outros podcasts. Eu era mais de entrevistar as pessoas do que ser entrevistado. Mas hoje é um bate-papo legal, falando sobre mãe. Super apoiei a ideia desde o início. Legal. Achei legal. Parabéns mesmo pelos 2 episódios primeiros ali. Tá muito massa. E vamos lá, vamos conversar então, né? É isso aí. Nós vamos começar já falando de mães. E a gente veio até conversando sobre isso. Sobre a relação de mãe... o amor desapegado, né, Laera? Que a gente estava falando até, a gente já falou nos outros podcasts, mas a gente quer saber de você, como é que é essa relação, assim, né? Porque a gente sabe que você foi adotado, e como é que foi essa relação, essas coisas de mãe, a mãe que criou, a mãe que gerou a vida, e a gente quer saber um pouco da tua relação com isso. Então, primeiramente, sim, eu fui adotado, né? Mas eu tive muita presença da minha mãe nesse decorrer da minha vida, assim, entre idas e vindas. A minha mãe, por motivos ali, que ela foi mãe solteira, mãe sozinha, ela não pôde me criar porque ela estava numa vida noturna. Sim. Não podia estar me tá criando. Tudo certo. E ela não podia estar me criando naquele ambiente, então surgiu que apresentaram uma mulher para ela, que é minha mãe hoje, né? Que foi minha mãe que me criou, assim. E aí, só que essa mãe que me criou, ela nunca me deixou afastado da minha mãe verdadeira. Então, ela sempre tentava me aproximar, sempre tentava falar, a tua mãe tá lá, mas não é porque ela quer, a tua mãe, ela te ama, ela gosta de você. Ela sempre fez eu amar aquela mulher. Então, até eu tava falando ali na escola, tempo de escola, quando tem... festa do Dia das Mães, que hoje acho que nem existe mais, né? Hoje é família, umas coisas assim. Era o Dia dos Pais, Dia das Mães. Dia dos Pais, então nem se fala que eu nunca tive uma presença paterna. Até... Porque a família que me adotou, meu pai era caminhoneiro, então... Ele também era um pai ausente, né? Era um pai ausente também. Então eu não tive essa presença paterna de ter uma referência de pai. Hoje eu sou pai e eu tento... A maioria foi a minha mãe e pai que eu tento referências ali. Sim. Né? Porque daí as minhas mães sempre... tentava suprir aquela necessidade do pai, né? Tanto é que nessas apresentações na escola, no Dia dos Pais, quem ia? A mãe. A mãe também. Era a mãe também. Super normal, na época também, né? E é muito louco, porque a minha mãe que me adotou, eu morei um tempo com a minha mãe, entre idas e vindas, a minha mãe verdadeira também, ela sempre tentou me dar esse ar de família. A minha mãe é bem louca, assim, ela me teve com 17 para 18 anos, então ela foi bem novinha, Super normal, cara, eu tive com 16, você é boba. Aqui é outra com 16. Super normal, que é isso? Só que a minha mãe... É que naquela época era assim mesmo, né, Joe? Era uma época que tipo assim, tem aquela coisa da juventude, mas aí eu digo que eu fui diferente, eu tinha aquele amor apegado, meu Deus, meu filho. Então, por quê? Porque eu não tive essa presença da mãe. Então eu me cobrava muito pra fazer diferente, né? Então, assim, essas relações, assim, quando tem a falta dessa mãe, eu queria estar presente da minha filha em tudo que ela fazia. Né? Então, a gente está trazendo realmente esse conhecimento para trazer leveza nesse sentido. Por quê? Porque a falta faz com que a gente aprenda, na dor ou por amor, a gente entender essa relação. Porque você é um bom pai hoje, porque não tinha esse pai, entende? Então, teve a relação da mãe, eu falo assim, aqui a gente teve várias mães, até das outras vezes a gente já falou, que é a mãe da amiga, mãe da mãe, a irmã mais velha, né? Tanto que eu já falei várias vezes que a minha irmã mais velha ficou muito mais no lugar da minha mãe, que daí eu tive a ausência dos dois ali na infância, né? E eu queria te perguntar, quantos anos você tinha? Você lembra dessa adoção ou você era bebê? Então, assim, como eu falei, ela naquele momento ela não podia ter eu lá, né, naquele ambiente que ela estava. Também foi por outra pauta aí, mas vamos focar no... Aí o que acontece? Ela
tinha a família que tal, quando eu saí da maternidade, já fui direto pra essa família que foi a família que me adotou. Ah, né? sim. Só que essa família já tinha outros filhos também, né? Eles tinham 4 filhos na época, então eu fui o 5º, depois a minha mãe me levou... É muito engraçado, porque minha mãe me roubou da minha própria família de adoção. Porque eu fui adotado desde quando saí da maternidade, com 3 anos. Porque a minha mãe tá lá e tinha aquela promessa, minha mãe sempre tentou me dar uma família, entendeu? Ela sempre via os homens lá e tal, daí falava assim, fugia com os homens, ia lá e me roubava junto. Roubava junto, pensava, agora eu vou começar uma vida. Ela sempre tentou me dar uma família. Tipo, ela tentou te dar um pai nas condições que ela tinha, imaginava, assim. Ela pensava, não, agora eu vou fazer certo. Só que daí a maioria dessas relações dela, ou os caras eram muito ciumentos por ter tirado ela daquele lugar, ou os caras batiam nela. Eu via aquela situação, sempre tentei defender ela, assim. A gente sempre tem uma relação, até ela tinha uma relação mais comigo como fosse uma mãe e irmã, assim. Irmã mais velha, algo assim. Porque quando tava tudo bem, ela me levava pras baladas. Minha mãe era bem louca, essa mãe. E ela... Então, assim, a vida dela... E no decorrer da minha vida, até você sendo, né, terapeuta e tal, tu vai entender um pouquinho disso, assim. Eu fiz uma autoavaliação ali, porque minha mãe me ensinou o quê? Essa minha mãe, né? Porque eu tive 4 mulheres importantes na minha vida, que foi minha mãe verdadeira, que é essa que me teve, né? Me trouxe pro mundo. Eu tive minha mãe adotiva, que é essa que sempre me ensinou as coisas certinho, me deu estabilidade, porque a família deles era bem estável, né? Eu tinha meus irmãos, até de ter aqueles costumes de reunir toda a família, essas coisas assim. Sim. Então eu tive esse momento também. Eu tive minha mãe que fugia, né, desses patamares, tipo, em situações minha mãe ensinou eu fugir. Porque ela começava a estar nessa situação, ela fugia desse problema. Tinha problema, o cara começava a incomodar ela e tal. Pegava as coisas, quando via, tava... Ela abandonava e desistia. Eu mudei muito de escola por causa disso, e teve vários fatores, né? E a minha família já adotiva era meu porto seguro. Quando eu via que lá minha mãe tava o bicho pegando, volta pra minha família. Sim, e eles sempre me acolhiam, entendeu? E aí, depois no decorrer disso, teve minha tia, que era irmã da minha mãe, que também me ajudou muito ali na minha adolescência, fui morar com eles. Só que meu tio também era aquela coisa, é o meu sobrinho, mas quem mais ficava presente na minha vida era minha tia, né? Então, legal. Minha tia me ajudava. E por último foi a Luciana, que me trouxe pra né? Tua irmã mais velha daí. A mais velha, que eu vejo que até hoje ela me ajuda, é a pessoa que sempre tá me incluindo na família. Então, é que é uma postura de irmã mais velha. Só que da família adotiva. Que eu chamo ela, tipo, mana, que é uma mistura de mãe com irmã. Porque legal. ela tem muita preocupação comigo, assim, né? Legal, sabe que eu sempre chamei minha irmã a mana pra família inteira, na verdade. Sim. E eu nunca percebi isso. Olha que interessante, né? Mana, que é uma tem mãe. Muitas famílias que tem a irmã mais que velha, né? Que ela cuida da gente. Sempre então, chamava de mana e eu nunca tinha visto com essa referência, né? Sim. Legal, que bonito. Então, assim, essas relações que eu falo assim, que só na terapia pra gente conseguir, né, superar todas essas dores, como você falou, né? Hoje você tem mais leveza, tem esses insights, né? Tipo, eu não tenho raiva da minha mãe, tá tudo certo. A minha mãe, ela tentou fazer... tanto que você sempre teve essa amizade, mas você chegou a um ponto de dizer, isso me incomodou, isso travou a minha vida. De eu fugir hoje, sendo adulto, de problemas de relacionamentos, de problemas até... A gente estava falando sobre empresas, que eu falo, a gente é uma família também, então quando a família tem um conflito, a gente quer sair. Então, às vezes, dentro da nossa organização, quando você está trabalhando, né? Ali tu tem um convívio como se você colocasse cada um ali como família. Primeiro conflito é igual como se fosse na família. Não quero resolver. Ou tipo assim, os irmãos mais velhos são os que estavam antes, né? E a gente briga mesmo igual, ou fica de mal, ou essas coisas assim. Então, a gente sempre traz esse sentimento de relação da infância na nossa vida hoje, né? Como adultos. Influencia bastante, né? Influencia muito no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com certeza, né? Porque tem lá o patrão, tem o chefe, mas cada vez, tipo, eu não quero essa posição de autoridade porque eu vou ser a pessoa chata, eu não vou ser a pessoa legal. Então, imagine você, quando você era criança, se você queria ser amado, queria ser, né? Queria estar com a tua mãe, queria ter o pai, queria ter uma família normal. E aí, teoricamente, para a sociedade, né? Eu digo que o que é normal, né? O que é a família certa ou não? É onde tem amor, é onde tem essa proteção, é onde tem esse abrigo. Então, às vezes, a gente coloca uma característica... Nossa, tem que ser assim, tem que ser assado. E a gente... Eu falo assim, todo mundo... todos nós, né? Eu acho que a dor da humanidade é isso, é o medo de ser abandonado, é o medo da rejeição, é o medo dessas dores que todo o ser humano tem. Então, se a gente analisar isso, nossos pais também passaram por isso, né? De querer ser feliz, de querer ser amado, né? Então,
Pode ser, sim, que já é uma dor que vem lá da mãe, vem da avó, e a gente vem trazendo, né, Joe? Eu falo que nós somos a ponta do iceberg. A Layara também pegou um gancho ali, né? Eu, depois de muita terapia, hoje ela tá mais tranquila. Mas ela também teve essa relação com o padrasto, né? Que é o pai que criou. Até a gente falou, vamos falar um pouco disso também, do sentimento da criança, de olhar assim... Ilusoriamente, a gente quer acreditar que aquela família é nossa. A gente quer acreditar que a tia, tipo assim, a gente tem vergonha, né? Então, tipo, quando contava na escola, não, aquela lá é minha mãe, aquela ali é minha casa. Porque, tipo, a gente não tem aquela casa que a gente queria. A gente não tem aquele nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Então, a gente acaba passando ali a adolescência toda procurando o nosso lugar. Então, assim, isso aconteceu com nós, comigo, com a Layara. Mesmo a Layara tendo, né, o pai que criou, que é paizão, assim, né? Os irmãos e tudo mais. Mas ela também, ela é filha do meio. Então, tu fica meio ali no meio, né? Limbo, Isso, no time de campo ali, né? Então, fica realmente... É uma relação complicada. É um desafio que a gente vai aprendendo. Eu até, como terapeuta, sempre falo assim, a gente tem a família certa, está no lugar certo. E... Realmente, assim, ó, a falta daquilo que faltou pra mim na infância me tornou, com certeza, essa mulher que eu sou. E isso eu vejo em você, quantas coisas você já fez, né? Meu Deus. O Joe é a gente tem que contar, assim, o Joe já trabalhou comigo. Eu ia falar como que a gente conheceu o Joe. Vai lá, fala lá, fala lá. Né? Conhece o Joe há tanto tempo? Há tantos anos, desde muito pequena. Então, o Joe trabalhou também na loja, né? Que a gente já comentou com vocês, lá na Mega Rock. A irmã dele também, a Jenny, que também é... Beijo. Beijo, Jenny. Minha irmã mais velha, eu sempre falo que minha irmã mais velha. E o nome dela foi por causa de mim, olha que loucura. Porque assim, como eu sou adotado, aí a minha mãe foi lá, me roubou, lembra dessa época? E aí a minha mãe Nilza, que é a madrinha, a minha mãe não conhecia ninguém, automaticamente a família que me adotou, minha mãe ficou muito próximo deles, porque essa madrinha, ela acolheu minha mãe, né, pra ter, ela entendia muito a situação que a minha mãe tava passando, não, tu tem que amar tua mãe, tem que ter, né, convívio com a tua mãe. E aí, quando a minha mãe me levou, que foi ela foi lá ver umas fotos de aniversário, ela sempre tava nos meus aniversários de 1 ano, de 2 anos, eu vejo foto da minha mãe sempre nessa família envolvida, assim. Porque essa minha mãe que me adotou sempre permitiu isso, né? E aí, quando a minha mãe foi lá e me levou, ela ficou muito triste, disse que chorou um monte, depois fiquei sabendo da história. Que ela tá e aí veio a Jennifer. Né? Aí veio a Jennifer. Porque ela é mais nova, né? É a mais nova. E aí o que acontece? Aí, qual vai ser o nome que vai dar? Porque eles que escolheram meu nome, nem foi minha mãe. Entendeu? Não sabia. Jonathan foi eles. Foi até o Delay, o irmão mais ali, né? Aí ele falou, vamos colocar Jennifer, por causa que era um filme, Jonathan e Jennifer. E aí veio a Jennifer. Daí veio a dupla dinâmica ali. Depois. Porque tem pouca diferença, né? Quanto tempo de diferença? A gente tem 2 anos de diferença, 2 anos. Que legal, que legal. Então, eu conheci a Jenny, na verdade, ela veio trabalhar comigo direto de Lages, né? Contratei a Jenny importada direto de Lages para Jaraguá do Sul, trabalhar na loja. Ela tem todo um perfil underground, Saudades. Sim, ela era perfeita aí, vendedora, comerciante, né? Total. Eu acho que é a que mais ficou anos. Ficou 7 anos, 7 anos. E depois realmente era numa família, assim, era uma família. Foi a primeira vez que eu trabalhei junto com ela também, foi na loja ali. Interessante, porque naquela época eu não contratava homens. Não contratava foi o homens. único. E o Joe sempre perguntava, você tá precisando? Você não quer trabalhar aqui? Você tá precisando? Ai, Joe, assim, né? Pra não dizer não, né? A gente é bem carinhosa. Ai, não tô precisando agora. De repente apareceu outra menina lá. Eu falei, pô, tu não tava precisando. Mas assim, naquela época o Joe entendia, trabalhava em outro lugar, mas ele sempre gostava. Não era por causa... eu acho interessante. Eu queria o convívio com vocês por causa da Jennifer. Eu tava sempre direto com vocês. Mas é interessante, porque não era por causa da Jenny, é por causa de nós. Pecado, mas é verdade, porque Não, mas a gente era muito família, né? Isso que eu ia E as falar, minhas lógico. filhas trabalhavam comigo desde jovens. E eu sempre... Na verdade, assim, ó... Eu tive os meus traumas, né? Haja terapia, com certeza. Mas o que aconteceu? Eu era muito mãezona, porque daí, como eu tinha falta da mãe, eu abraçava as minhas funcionárias, Era uma loucura, né? A Jenny, quando veio morar, mas onde tu vai morar? Onde tu vai ficar? E fazia mudança pra Jaine, salve Jaine também de a Jaine Lages. também. Era a mãezona da galera. Fizemos mudança de todas as funcionárias. Chegou de São Paulo, chegou, né, a Miri. Vanessa, A Miri tinha 18 também. anos, o primeiro emprego dela. Ela veio de São Bento... Ela veio... foi de Rio Negrinho, ela era de Rio Negrinho. Então, ela chegou de Rio Negrinho, não, vou ficar aqui...
na casa do meu namorado. E eu disse, tá, mas como? Tu vai conseguir vir trabalhar? Qual é o horário e tal? E aí eu acabava trazendo tudo. E é engraçado, porque a maioria nessa faixa ali de 18 anos era o primeiro emprego, era sair da família, era buscando a independência. Eu acho que realmente era aquilo que eu buscava muito naquela época. E é bem interessante, porque eu falo assim, que naquela época eu era mãezona até demais, eu pegava até a dor demais pra mim, né? Tipo, nossa. Tanto que um pouco profissional com o pessoal, né? Nossa, era hiper. Muito família. Mas é que a mãe tinha... Quantos anos tu tinha quando abriu a loja? Eu tinha uns 21, 22 anos, até por uns isso 25. Que eu queria trabalhar lá. Entendeu? Que a mãe era jovem. Porque era tudo jovens. Eu ia lá na loja, daí eu fiquei muito amigo da Maria, né? Via vocês pequenas lá. E eu falei, cara, eu quero trabalhar aqui. Que legal! Porque, tipo assim, a Maria fazia o negócio lá na casa dela de final do ano e não sei o que e tal. Então eu quero viver na sua... Não, eles faziam aniversário. Aniversário, de bolo. Sempre. Tipo, a gente começou a ficar... porque você sempre trazia o bolo pros funcionários. Sempre. Era uma família. E a loja era legal. A loja era linda, tipo, todo mundo queria. Era cheia de coisa, cheia de moamba, cheia de... Não, era lotado. Não, era o auge. Quem conhece essa época aí, conhece. Sim, muita gente vem pra mim e fala, não, eu tenho uma blusa, eu tenho isso, eu tenho aquilo daquela época. E era muito As roupas mais descoladas eram lá. Dos jovens ali, a gente trabalhava muito com essa idade, né? Do jovem descobrindo o mundo. E eu nem tinha ideia, né, do que seria tudo isso, né? Que faz a gente acaba sempre... sendo importante na vida delas, né? Então, a Jenny, eu participei de casamento dos 2 filhos, as descobertas de gravidez. Todo ano tinha uma grávida lá na loja. Eu falei, era a mãe, vó. Era a mãe, eu já sou vó faz um tempão e eu nem sabia, né? Então, mas eu tinha muito amor por aquilo que eu fazia, assim, de trazer a família mesmo. Mas é aquela coisa de não ter quando era criança, né? E a gente traz isso para o nosso ambiente de trabalho, né? Nesse sentido, até eu tenho uma revista da Perfil, que eu fiz uma entrevista e coloquei lá, né, o destaque, qual é o seu lugar, né? Qual é o seu lugar dentro do teu sistema familiar, mas também dentro da organização. Porque aí, como eu estava sendo mãe, sendo amiga, sendo empresária, realmente chegou um ponto de estar pesado demais para mim. Na verdade, o ponto que foi mais difícil é quando eu precisei olhar para mim e eu não podia compartilhar isso com outras pessoas, né? Tipo, quando aconteceu o luto da minha mãe e todas as situações, eu não conseguia compartilhar. Mas mesmo assim, vocês vendo ali, nossa, ela não tá legal, mas tamo junto, né? E o Joe foi um grande parceiro para mim nesse momento, que só quem tá perto da gente percebe como a gente tá diferente. Né? A Miri também, ela tinha saído da loja no primeiro momento, depois ela voltou, ela falou, não, eu preciso estar perto de você. Tanto que foi ela que me indicou a primeira vez para fazer reiki. Sério? Primeira vez foi ela Miri, que disse... saudades também, tá? A Miri faz muito tempo que a gente não se vê também. Então isso faz faz mais ou menos uns quase 10 anos aí, né? Já tá. Como passa, né? Também você era uma menina e agora já é uma mulher. 23 anos, show! Vai fazer 24 anos. Mas o bom é que tudo isso aí, as pessoas... Eu fiquei muito tempo, né? Até hoje, fui no teu aniversário de 18 e tal, enfim. Então, eu acho que é uma relação que a gente vai... É uma relação de vida. Que é legal, né? Tipo, eu vejo pela minha história, assim, as pessoas... Muitas vezes eu me perguntava sobre isso, assim... às vezes me culpava porque tem gente que se revolta, né? Depende da sua história. Porque meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo. Se revolta e não querem, né? Vão pras drogas, vão pra outro lugar. E eu nunca fui assim. Claro, já cheguei, assim, por me culpar. Por que eu fui adotado? Porque não sei o quê. Porque eu sofria muito bullying na escola. Sim. Então, assim, as pessoas... É importante falar isso, que até eu queria falar. Claro. Que as pessoas chegavam na escola, a gente tinha as homenagens do Dia das Mães, a gente tava falando sobre isso, até eu quero falar sobre isso, que você não sabia. Eu não sabia, Então, assim, eu participava muito, o que era o meu refúgio? Era arte. Eu comecei no teatro. Isso ajudou teatro muito, escolar, porque é terapia, querido. A arte é terapia. Eu fazia... Amo arte. Então, eu comecei no teatro escolar, eu lembro no pré ali e tal, já começava a fazer as peças, enfim, que as professoras colocavam, sempre era o que mais me chamava a atenção. O esporte não me chamava muita atenção, mas a arte sim. E aí tinha uma musiquinha que a gente cantava no Dia das Mães, quando vinha as mães. Só que geralmente quem que vinha no Dia das Mães era a minha madrinha, a mãedrinha. Minha mãe ela teve uma vez criou, só. Né? Sim. A que me criou, que sempre tava lá. Dia dos Pais também era ela, porque meu padrinho tava viajando, né? Que era o pai que me adotou.
E a gente cantava uma musiquinha, tipo, mãe é uma só que a gente tem no mundo. No meu caso, eu tive várias mães. 4 mães que eu tive. Já começa a confundir a cabeça da criança. Já começa a confundir essa música. Tipo assim, mãe é uma só, mas como assim? Tem várias? É legal porque eles ensinaram desde pequeno, foi a minha primeira lição com mãe, né? Minha primeira lição na escola com mãe. Nessas apresentações de mães, assim, que a gente fazia pra mãe. Hoje, eu acho que hoje não tem mais, é família, né? A gente vai na isso que eu ia falar, eu acho que agora é dia da família. Tanto é que quando meus filhos iam pra creche, no dia dos pais, a gente passou um dia lá, eu sempre fazia questão de estar presente. Tanto é que eu lembro da primeira vez que eu fui, meu filho ficou olhando, meu pai aqui na escola. Ah, sim, é legal, né? É uma felicidade pra criança. É igual tu falou, tu quer fazer, tu quer ser um pai melhor do que... Então, assim, mas geralmente a escola, daquela época ali, porque estão várias gerações, né? Mas eles faziam mais a gente adorar mais as nossas mães mesmo, do que o pai, né? Tipo, não tinha muita coisa pra pai, porque eles sabiam que o pai era meio chucrão, não ia. Essas coisas. Geralmente, não, muito mal papai. Lembrancinha, papai, leva a banacinha pra casa. Porque assim, vamos fazer uma homenagem pro Dia dos Pais? Tinha 2 pais lá, o resto tudo mãe. Aí faz o Dia das Mães, tava todas as mães lá, então era legal. E aí foi o que marcou, porque eles falaram assim, mãe, pra nós eles faziam a escola fazer mais importante, porque as mães estavam presentes, né? O pai trabalhava fora, enfim, a maioria das mães ficava em casa. E aí o M que a gente tem na mão, eles falam que é o M de mãe. Né? Eu nunca tinha visto assim. Meu M hoje não tá tão legal, mas era mais novinho. Se você for olhar, todo mundo tem um Mzinho ali no meio da mão. Sim. Foi a primeira coisa que eu aprendi na escola relacionada à mãe. Daí eu falava, nossa, eu tenho um M da minha mãe aqui. Tipo, tá registrado aqui, né? E o pai que você fala. E o pai, o P. O pai não tem P na mão, não tem registros. E eu não tem registros. Podia ser um M daqui e um pai aqui, né? Mas tá tudo certo. Não tinha registros de mãe, então tinha várias mães na nossa mão. Já é geneticamente, eu não tinha visto essa leitura de mão, gente. Não tinha visto. Mas tem essas leituras de... Não, mas acho que é mais simbólico, né? Tanto é que a gente fazia o Mzinho. E é um Mzinho legal, assim. O teu é mais bonitinho. O meu tá já... Viu? Que chique, gente. Na mão, né? Magrela, né? O meu tá mais gordinho. Mas é isso. Mas muito legal isso, Joe. Bem legal trazer essa relação e entender, né? Qual o momento de... Eu falei do amor desapegado porque é difícil compreender essa mãe que dá ao filho, né? E deixa outra família criar e tal. Mas é por amor mesmo que a gente acaba... fazendo isso, né? Hoje eu entendo muito, né? Que tem essa relação, tanto a Larissa, que é a minha filha mais velha, né? Que eu criei ela desde os 3 anos de idade. Eu casei e ela veio junto. E eu não consegui entender, assim, que eu era muito preocupada com elas, era muito apegada a elas. E eu não entendia como que a mãe dela era tranquila, né? Tipo, veio no Natal, no aniversário, e ela tinha uma segurança de que, tá tudo bem, ela tá bem cuidada. Ela não tinha esse peso, né? Pra mim, eu já era, assim, uma relação... eu acho que eu venho, assim, desde a minha infância, essa relação parece sofrida, né? Parece, assim, o medo da maternidade, o medo de sofrer, o medo de ser difícil. Eu acho que isso já veio comigo ali, meio que registrada. Na falta da mãe, a gente faz isso mesmo, né? E daí, Lera, vamos falar, então, dessa relação que a gente estava falando do pai. Como é que é a tua visão de hoje, você ser uma mulher madura, compreender que teve esse pai... Porque a Layara descobriu que o pai dela não era o pai dela, né? Ela foi adotada. Então foi diferente, porque a Layara, além de tudo, ela foi adotada. Foi feito um registro. É outro nome, é outro sobrenome. Gente, meu nome era Beatriz D. Moraes. E agora eu sou o Lori, entendeu? Isso. Mas assim... ela foi adotada de pai, né? A nossa é parecida nesse lado aí, de pai. A mãe. Quando eles foram pegar minha certidão no cartório lá, a mulher até falou pra mãe, parabéns. Pela adoção. Tipo assim, pra minha própria filha. Ela disse parabéns pra mim, que tô adotando minha própria filha, entende? É porque ela não sabia, né? Então, tu recebe uma certidão de adoção, porque o juiz determina fazer, e a gente foi lá buscar. Daí ela, parabéns, casal. Tipo, que bom que vocês adotaram as crianças. Mas na verdade, ela não tinha sido registrada pelo pai. Só pelo pai. Não. Ela tinha sido registrada. Só foi trocado mesmo. Foi trocado. Então, foi aberto um processo mesmo pra ela tinha uns 7 anos, né? Uns 7, 8 anos. Ela tinha uns 6 anos, mais ou menos, quase 7 anos. Então, ela já era um pouco maiorzinha, só que mesmo assim, ela não entendia muito. Não entendi. Tipo, uma vez eu tinha ouvido meu padrinho comentar, assim, com eles lá na coisa...
E criança, né? Você não quer realmente, né? Acreditar. Então eu fiquei bem mal, eu falei, né? Eu ouvi que você não era meu pai. Chorei um monte, né? Porque aí o pai contou um monte de historinha, né? Daí o pai falou, não, que isso? Tá maluca? É que o pai era bom de contar a história. Ele falava, não, o pai te ama, não sei o quê. Daí ele contou uma história que a mãe tava namorando com o pai. É que assim, eu e a Larissa, a gente tem 6 meses de diferença. Então, a história que eles sempre contaram pra nós... Eu não contei, foi o pai. Foi o pai, né? Que ele sempre pegava as 2 mulheres. Ele era muito pegador. A história dele, ele era muito pegador. Que realmente ele era meu pai, só que, né, enfim. Mas daí depois, quando eu tinha uns 16, eu acho, por aí, 15 anos, a gente tava indo pra comprar coisa lá na... Não, eu tinha feito uma terapia, já tinha começado a constelação, né? E daí ela falou, olha... Não, na verdade, quando eu fiz a adoção, a gente faz um estudo social. E aí tu foi na psicóloga lá e tal, ela conversou com você pra ver a parte social, como é que você se relacionava com a família e tudo mais. Então ela não falou assim, esse não é seu pai ou sua mãe, mas ela tinha essa visão que essa é minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão. E aí ela veio, conversou comigo e disse, olha, a partir do momento que ela começar a crescer, né, que ela entender você, né, tem que falar pra ela do pai biológico, da onde ela veio, que é importante ela saber. E aí eu não dava conta nem comigo, né? Vou falar isso pra ela. Eu falei, olha, não tô preparada ainda, mas quando ela crescer, eu vou ver o momento certo de falar. E daí eu fui na terapeuta, ela falou pra mim que eu tinha que aceitar os 50%, né? Porque se você ama sua filha... Ela falou assim, 50% sua filha é maravilhosa, linda, então tu tem que ver que ela é perfeita da forma como ela é e veio desse pai e ela merece ter... esse conhecimento. Daí eu peguei e fui passear com ela. Aquela coisa, né? Vamos pra Brusque. Tipo, 3.000 horas de viagem. Fui fazer compras. A gente foi fazer compras. Fui fazer compras e levei junto. Aí eu fui fazer terapia, a gente foi conversando. Quando tipo eu era adolescente. Teu pai não é teu pai. A mãe namorava com outra pessoa. E daí a mãe engravidou, não veio da cegonha. Veio fatos reais. Assim. Daí tipo assim, mãe, não quero saber, né? Meio que assim, né? Mas não, aí a gente foi conversando. Foi, na verdade, mas uma idade assim, certa, porque a criança já era não vai mais... entender. Ali eu já entendi e pra mim foi tudo bem. É bem interessante, porque assim, entendi... Ela só tava respondendo aquilo que eu já sabia, né? Eu que temia. Mas assim, no primeiro momento a gente conversou, ela entendeu, não, eu sei, mãe, e tal, né? Hoje em dia, quando a gente começa a namorar, a gente já tem essas... a gente começa a entender como é que é as relações. Sim. Mas depois, demorou tempo. Daí levei ela pra terapia também, ela fez a constelação também. Isso. Daí eu fui conhecer a família dele primeiro, né? Minhas tias, meus primos e tudo mais. Tudo a cara de um, focinho do outro. Tudo igualzinho eu, gente. Parecia o cisne... Como que é? O patinho feio. Sim, o patinho feio. Não, acho que assim... Se encontrou, não é uma sensação que tu tem, assim, de você achar teu bando? Isso! Tipo, tu olha assim... Tu acha assim... Isso, pertencimento, assim, aquele bando de gente parecida. Né? Quando você encontra primos... Os primos da Layara... Nossa, cavalo, eles também... Os primos da Layara, tudo a cara dela, mesmo nariz, né? Sobrancelha, tudo, né? O jeito. E daí, depois de 3 anos, 4 anos, que foi agora semana passada, eu fui conhecer o meu pai biológico. De verdade. E foi tranquilo, assim. Ficou tranquilo, gente. Tava preparada pra isso, né? Eu tava preparada e... não sei porque eu demorei tanto, mas eu tava preparada e tava bom. Então, tipo, foi mais pra mim, né, também, tipo, ir pra vida e... Sim. Né? Conhecer. E pra ele também. E eu acho que, tipo... Né? Porque ele também tava esperando isso, sabe? Tinha álbuns e coisas de eu pequenininha que eu nem sabia que ele tinha tipo, sabia, depois a mãe contou, né? Até os 3 Não, nem eu lembrava mais também. Ele tinha tudo de aniversário, enfim. Mas... Nossa, esqueci totalmente o que eu tava falando. Sim, é que você foi lá, viu ele, que foi importante você se ver. Foi importante pra ele também, acredito, né? E ter dado um abraço. Porque às vezes a pessoa fica naquela espera e também se sente culpada e fica naquele mártir de culpado, né? Aí eu falei pra Layara, você tá preparada? Você já fez terapia? Você já tá tratada? No meu caso foi um pouquinho diferente. Talvez eu te entendo muito, assim, porque eu também... Parece que a gente se encontra, se reencontra e se entende, né? Porque você se reconhece, como você se vê. Você foi adotado só por um pai.
você tinha a presença da tua mãe de sangue, né? No meu caso, eu tive aquela família, eu sabia que eles me acolheram e tal, eu tenho esse sentimento por eles de tal, mas assim, não era igual aquilo, não era aquela pessoa... Você não reconhece? Eu não reconheço neles, sabe? Muita gente falava, vocês é parecido. E aí quando se descobriu, porque até então ninguém sabia, quando eu tinha 7 para 8 anos, lembra lá quando a minha mãe fugiu com o primeiro cara? Eu achava que aquele cara era meu pai. Tanto é que eu fiquei... a minha mãe verdadeira foi falar pra mim que ele não era meu pai com 9 anos. Quando eu tinha 9 anos. Então, assim... Por quê? Eu tava na 3ª série, mais ou menos. E eu morava, tipo, do lado da minha escola, assim. A nossa casa era aqui, a minha mãe tinha marcenaria em cima, meus padrinhos, né? Pra vocês entenderem melhor, porque eu falo mãe e padrinho. Sim. A minha madrinha, né? E meu padrinho. Sim, pode deixar. Que foram que me adotaram. Então, eles tinham marcenaria em cima e a casa era embaixo. E a escola era do lado. E aí, os piazada lá, quando descobriram, começou o burburinho que ele é adotado, que não sei o quê. A mãe dele mora em tal... Ela tá em qual trabalho, não é filho deles, porque eu acho que não é filho deles e tal. Como se descobriram, porque eles me adotaram, quando eu voltei a morar com eles, eu tinha 5 para 6 anos. Então, nos 9 que a galera começou a desconfiar que eu não era filho deles, o pessoal, os vizinhos. As pessoas começam a falar, né? E aí meus colegas queridos, lindos, da época de escola? De escola. Aquele todo tipo de rótulos possíveis, né? Que era uma coisa assim, extraordinária. Eu cheguei na escola, no meu caderno escrito tua mãe é uma pi. Entendeu? E aí eu comecei assim, a se revoltar. E aí eu comecei a querer defender minha mãe. Entendeu? Claro. Porque eu sempre fui criado, tipo, ame tua mãe, cuida da tua mãe. Então, assim, eu até entender aquilo, né? Aí comecei, daí outro dia, tu é um viadinho, porque tua mãe é uma... Entendeu? Tipo, começaram a crescer esse bullying pra cima de mim. Só que eu tava super resolvido, nunca critiquei minha mãe, nunca culpei minha mãe por causa disso. Eu sabia que o erro tava neles, não em mim, sabe? Sempre tive eu tive sempre essa parada dentro de mim, assim. E aí, só que aí que vem a proteção de mãe. A minha madrinha, que me adotou, ela tinha eu como filho dela. Sim, né? sim. Não, mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Tipo assim, não, meu Deus. Misericórdia. E eu nunca fui de briga, nunca fui desse lado mais obscuro, assim, nunca fui de tentar... Mas falando da minha mãe, né? Hoje se mexer com meu filho é a mesma coisa. Ativa um negócio dentro de mim aqui, um leão, que a gente vai pra cima, né? Mas aquele momento, daí eu comecei a enfrentar o piazão lá, que era o fortinho da escola, que escreveu no meu caderno, que eu sabia que era ele. Ele começou a passar na escola, seu viadinho, sua mãe é uma puta, não sei o que e tal. E aí eu tava fazendo aquilo. Aí eu peguei no meu caderno, fui lá na direção e mostrei pra diretora, né? Daí os caras... diretora. A diretora... Daí eles, a gente vai te bater, não sei o que, no final da aula, não sei o que. E o que ela fez? Eu falei, eles vão me bater, todo mundo aqui. Você tá bem? Lá do recreio, a gente vai te bater, não sei o quê. Aí a diretora, o que ela fez? Ela me liberou mais cedo pra ir pra casa. Quando eu saí, os piá foram lá na frente de casa pra me bater, pra jogar pedra. Foram uns 4, 5, assim, ó. Bem de bando daí. De bando. Gente. A minha madrinha, até ela descobrir o que tá acontecendo, ela foi na frente de mim, foi pra trás e começou a me defender. E eles começaram a tacar pedra na gente, e eu tô andando na frente dela. Até nela, meu... Mas eu não entendo, até doideira. hoje, assim, hoje eu tô... Qual o motivo, sentido, qual né? o sentido, né, das pessoas. Mas naquela época, tipo, te criticar... Não, mas hoje em dia é igual você ser rei, é só os haters, né? Sim. Qual é o motivo de você pegar uma pedra e atacar no cara porque ser diferente, algo assim? É a mesma coisa que você vai ali, faz uma mensagem lá, entra na... Tipo, haja tempo, né? Pra pessoa vir... isso que eu ia falar, os comentários. Comentários maldosos, Aí, joga pedra no vizinho. Não, e outra assim, ó, se um tá falando, aí vem todo mundo uma no galera... banco. Se junta tipo assim, pra ir na tua galera, dor. Na tua dor, entre aspas. Eles porque buscam pra mim não era... a mesma dor deles, né? Pra mim era uma realidade, mas pra eles, certos escutavam em casa, é um bastardo. Eu ouvia isso, era um bastardo. Bastardo também. Ele é um bastardo, não sei o que e tal, essas coisas assim. Beleza, passei por isso. Aí o que a minha madrinha fez? Ligou pra minha mãe, verdadeira. Falou, vem aqui, ele tá passando por isso, na escola, tal. Aí minha mãe veio, acho que a minha mãe meio assim, ele tá passando por isso, é o momento de eu tirar ele dali, né? E daí foi lá e me levou. Ela falou, daí me contou, o teu pai não é teu pai, o teu pai, eu conheci ele, é DJ lá no Rio do Sul, vou levar você pra conhecer teu pai. Eu fiquei todo empolgado, assim. Mas desses 9 para 10 anos, eu conheci meu pai com 10 anos. 10 para 11 ali. No dia que eu fui conhecer meu pai, eu fiquei muito nervoso. Porque eu sabia que meu pai era DJ. Já era uma coisa legal. Eu falei, cara, meu pai é DJ, que massa, legal, né? música, né? Arte aí, ó. Só que quando ela contou, foi uma coisa assim, eu não tinha... É muito louco isso, porque eu não tinha muito... O pai que eu achava que era, eu não tinha tanta ligação com ele. Era muito louco isso, né? Porque...
parece que eu sentia que ele era no meu sangue. A gente sabe, né? Entendeu? Era uma coisa muito inconsciente, louca. A gente sabe. E a minha mãe, quando ela foi apresentar lá pro meu pai e tal, que ele era DJ, e naquela época os DJ usavam uns vinil, assim, grandão, ele tinha vários vinis lá no negócio. E ele veio e tal, mas o meu pai, tipo, meio que cagou pra mim, assim. Ele falou, meu filho, que legal, porque ele já tinha uns 10 filhos a mais. Imagina, né? Entendeu? É mais um que encontraram. O cara que trabalhava na noite. Foi mais ou menos isso, assim, sabe? Então, assim, eu acho... Mas, assim, eu falei, pô, primeiro eu conheci meus irmãos, né? Sim. Tive contato com eles, até hoje. Meu pai, assim, é um largadão, beleza, é o DJ, não tá nem aí, enfim. Mas eu, tipo, eu era pra ser assim. Ainda mais hoje que eu tô escrevendo livros, contando um pouco da minha vida, né? A Maria já sabe disso, sim. Eu faço uma alta avaliação de tudo que eu passei, porque eram umas caixinhas que eu deixava presa, eu não falava. Hoje tá sendo até mais fácil eu falar, porque eu tô escrevendo sobre isso. Então antes eu já tinha esquecido. Tô vivendo minha vida adulta, com meus filhos e tal. Passamos o passado, mas às vezes é legal de mexer nessa... Opa, desculpa. Viu como é verdade? Eu já até baguncei. Viu como é verdade? Isso vai sair. Vai sair bem no... Vai no corte. Bem que verdade mesmo, ele tinha esquecido, botado num lugar. Isso aí. Aquela meia redondinha a nossa produção. A nossa bateu. E a produção quase caiu, né? A nossa produção caiu, bateu. Tá tudo certo. Isso já deve ter acontecido. Aí, pra finalizar meu raciocínio sobre tudo isso, aí eu tô escrevendo sobre isso, mexendo nessas caixinhas e tal. E aí eu percebi que eu tinha que passar por tudo isso. E aí, hoje eu sou esse cara que vocês falam aí, porque mas é verdade. Eu passei por isso e via sempre o lado bom das coisas ruins. Claro que a minha mãe me ensinou muitas vezes a fugir dos problemas, mas às vezes é legal você batalhar e enfrentar eles. Hoje eu aprendi bastante enfrentar do que fugir, que na época eu fugia muito, me blindava muito, assim. E... o que eu ia falar agora que fugia? O sentimento tá mais leve agora de você enfrentar a vida, né? Porque a gente acaba fugindo mesmo de decisões. É bem complicado mesmo a gente tomar decisões. Porque às vezes a gente olha, né, para nossos medos, né? São tantos medos a humanidade tem, né? E impõe a gente a se colocar nesses lugares. Então, a gente sempre fala, às vezes, o medo do abandono, da rejeição, mas tomar decisão também é um medo também, de ir para a vida. Então, como você não teve esse pai de ir para a vida, né, de te mostrar esse caminho, você buscou referência em várias outras pessoas, né, que trabalhavam. Só que, né, se o pai adotivo também era o pai ausente, então não tinha uma referência de pai família, aquele pai que tu via assim, nossa, o cara é família, trabalha certinho, não sei o quê, sei lá. Uma coisa que você imagina, né? Então como que a gente vai criar uma família se a gente não tem uma referência de amor, de proteção? Porque o pai é isso, é a proteção, né? Então tu falou lá que você virou o pai-mãe, né? Pai-mãe. Então, tipo, você se tornou o pai que protege, o pai que acolhe, mas também o pai que faz as coisas de mãe, né? Que cuida, que alimenta, que troca, que faz tudo, né? Tem muita gente, muita mãe que é pai, muita... Sim, sim. E aí muitas pessoas falam, eu queria meu pai, queria minha mãe, ou às vezes tem o pai e a mãe não valorizam, né? Ficam ali dizendo, tal, enfim... E aí eu lembro que quando eu conheci meu pai, eu falei, cara, eu acho que foi isso que Deus me afastou dele, né? Porque eu tenho um pai assim, é melhor não ter, né? Tipo, que bom, né? Não, tem gente que fala assim, tem certeza que você quer conhecer seu pai? Não era. Falaram pra mim. A sua amiga falou. Não, eu fui... A amiga dela falou assim, melhor você nem conhecer seu pai, cara. Tem certeza mesmo que tanto é que, na segunda vez que eu fui atrás dele, que 10 anos depois, a gente se viu, eu vi meus irmãos de 10 e 10 anos. Daí na segunda... Quando tinha uns 20? Quando eu tinha uns 20, eu fui de novo lá rever meus irmãos. Aí minha irmã bem assim, porque eles sempre tivemos contato, né? Daí a minha irmã bem assim, vamos lá ver o pai e tal. Nós disse, vamos lá ver. Primeira coisa que ele vê quando ele me... E aí, Pia, tá bem? E a tua mãe, como é que anda? Pergunta da minha mãe, cara. Caralho! Tipo, meio que normal, né? Eu vi te ver no casamento da minha mãe, mano. Mas geralmente é costume, sabia? Não, tem um costume, assim, de perguntar da gente e perguntar de outra pessoa, não era? Não, mas é porque, né, perguntar pro filho, como é que tá tua mãe? Meio assim. Mas nunca mais eu fui ver ele, faz tempo que eu não vejo também. Só que, assim, resumindo essa história toda, na casa onde eu era adotado, era a mercearia em cima. Então tinha uma escada que ia pra mercearia e eu dormia numa cama embaixo da escada. Eu achava o máximo aquilo. Mas ao mesmo tempo eu ficava assim, pensando, eu fico aqui embaixo da escada, né, pensando e tal. É meio Harry Potter, que ele ficava... Tipo, meu mundo, meu mundo rejeitado, meu mundinho lá, né? meu quartinho, enfim.
Momentos. Só que aí entre idas e vindas com a minha mãe, vivendo em várias casas e tal, não tendo uma estabilidade, principalmente que a minha mãe era mais louca, né? Minha mãe era realmente uma viagem. Ela viajava. Ela viajava? Viajava hoje vamos fazer outra coisa. Não, tava numa escola, tava numa cidade, brigava com o cara, vamos viajar pra outro lugar. Sim. Fugia, era uma viagem, de viajar mesmo. E aí, com tudo isso assim, né? Eu fui na vida adulta já, quando o Caio tinha meu filho mais velho tinha uns 5, 6 anos, ele tava bem rebelde, eu assim, meu Deus, como é que eu vou tratar Vou lidar com esse piada. Porque já era muita conversa, né? E aí a gente foi num orfanato ali em Guaramirim, que era perto. E quando eu fui lá ver as histórias desses meninos, né? Tinha meninos, umas histórias assim que a mãe queimava. Sim, eu lembro. Um monte de coisas e tal. Eu lembro que a gente foi lá, eu cheguei abalado. Fez, assim, eu trabalhava contigo na época nas coisas. E aquilo ali virou minha chave. Eu falei, cara, eu reclamo ainda que fui adotado, às vezes, porque eu sofri... porque você... É porque você não morou num abrigo. Porque você foi adotado. Eu sofria isso. Entendeu? E tem gente que não é nem adotada. Tipo. E daí aquele dia, tipo, tudo isso foi pra terra, porque eu falei, cara, pelo menos eu fui adotado, pelo menos eu tinha um quarto, pelo menos aquelas crianças não tinham. Sim. Eles estavam com uma casa onde tinha várias crianças e tal, não tinha um amor de pai e mãe que se preocupava contigo, que te não levava tinha pra irmãos escola, pra dizer que é teu irmão. Não tinha irmãos, então assim, aquele momento virou a chave de dizer, porra, só agradecer a Deus e dizer assim, cara, pelo menos eu tive irmãos, eu tenho hoje, sabe, tenho contato com uma família, tenho... uma referência de família, me né? Me reencontrei, eu tenho meus filhos hoje, então muita coisa foi acontecendo, sabe? E eu só sou grato pela vida que eu tive e talvez... Mas isso fez com que você fosse pra arte, que você fosse pra música, que você fosse se encontrar em várias outras coisas, mas ao mesmo tempo... foi um escape, mas assim, ó, a arte pra mim, onde tem... Assim, eu desenvolvo muito na criatividade e isso pra mim é algo que é total terapia pra mim. Desenhar, pintar arte pra mim... música é cura. Pra mim realmente traz uma cura, um pertencimento, traz um preenchimento pra gente também. Então, tipo assim, sei lá, meu pai, como você falou, né? Meu pai gostava de música lá e pra acabar a música fez parte da sua vida, Sim. mesmo você sabendo ou não que você buscava pertencer também, né? Meio que, meu pai me trocou pela música, eu quero ter a música para me preencher essa falta, né? E o entendimento para mim foi bom, porque assim, eu conheci ele, sabia que ele era DJ, né? Via meus irmãos e Sim. tal. Porque daí, se eu fosse só adotado, nunca soubesse, por exemplo. A minha vida, eu fui adotado, mas sempre soube que eu era adotado, que eu tinha outra mãe. Mas não tinha essa referência de saber quem é, né? Mas assim, você saber, da onde que vem meu lado musical? Veio do meu pai. Da onde não sei o quê. Pá. Eu tenho esse entendimento. Hoje tu tem esse entendimento, assim, eu sou filho, tipo assim, tua mãe, ela é mais morena, é tipo cabocla, né, que a gente chama, né, que daí eu misturado o caboclo com italiano, com português. Então a gente vai tentando ver essa referência de que a gente pertence também na parte cultural também, né, porque eu sou a mais clarinha com o cabelo limbido, mas a minha mãe tinha o cabelo cacheado igual da Layara. Sim. Então, meus irmãos são morenos, então a gente busca também pertencer a estética, tudo. Porque eu falo pra Layara, essa parte musical dela, zero eu, né? Zero a minha família inteira. Então, assim, quando você exclui essa parte do seu pai, também você exclui isso. É como se você excluir os teus dons que tá vindo através da família do seu pai, que você tá excluindo. Não, eu não preciso do meu pai pra nada. Não, até hoje eu vivi sem ele. Mas... enquanto eu não aceito ele, eu deixo de aceitar a minha avó, meus bisavós, meus tataravós, pessoas que vieram antes dele. Então, eu acabo excluindo toda a parte desse legado, né? Porque o legado não é o dinheiro, não é a herança. O legado é isso, é história, é trabalho, é luta. É honrar mesmo. Eu falei pra Layara, a partir do momento que você entende que esse pai faz 50% parte de você, né? E que você vê assim, realmente, olha, isso aqui é parecido com ele, isso aqui não é. O que eu posso mudar? O que eu posso fazer diferente? Porque essa foi a história dele, essa foi a história da minha mãe. Mas eu posso fazer diferente olhando pra isso com honra e respeito, sabe? Então eu falei pra ela, nossa, tu veio de uma família, teu vô era um cara... super comédia, assim. Nossa, gostaria muito que ela conhecesse mesmo. O seu João Maria, ele fazia graça com tudo. E aí a minha tia tava falando, mas a tua irmã também, a Mana também, era bem engraçada, fazia... Então, isso vem de tudo. Nós somos esse todo, sabe? Tipo assim, como que a gente se sente 100% a gente? É entendendo que nós somos todos essa galera aqui. É muita gente, tipo...
é mais de 15, Gerações. 20 pessoas, assim, ó, são no mínimo 5, 6 gerações que são bem idênticas a você. Então, às vezes, meu marido fala, nossa, isso aqui é da tua avó. Realmente, isso aqui é da minha avó, isso aqui é do meu pai, isso aqui é da minha tia. Tipo, tem coisas que eu sou muito parecida, dependendo da forma, da atitude, porque valores e princípios da família que me criou, né? Mas tem coisas que eu sou teimosa, tipo, igual meu pai, né? O meu pai, como ele não teve a mãe, então ele era muito inseguro. Aí, às vezes, eu penso, nossa, será que isso é meu? É mais ou menos isso, assim. Porque quando eu era criança, eu não era uma pessoa... Eu sempre fui uma criança de meter a cara e fazer. Tanto que foi muitos tombos, muitas bicicletas, muitos ralados, né? Eu nunca tive medo de ir pra vida. Mas, ao mesmo tempo, tinha algumas inseguranças dentro de mim que eu comecei a observar que aquilo veio do meu pai. Que o meu pai, ele não era um cara de ter ambição. Sabe? Ambição é como se fosse algo ruim. Então, ele era uma pessoa humilde, boazinha, ficou no mesmo lugar, tipo, não tinha essa ação de ir pra vida. Então, eu acabei buscando também pessoas com referências, assim, pra tentar encaixar ou pra fazer diferente, né? Depois, você começa a perceber que você acaba ficando em função daquilo que você acha que te falta. Achou que faltou o pai, busca o pai. Achou que faltou a mãe, busca nas outras pessoas. Né? Como você buscou na loja, de repente, uma mãe que você tinha referência de mãe e eu... Meu Deus, até as meninas, até hoje a Vanessa me chama de Mãe Maria, né? Mãe Maria. Eu falei, nossa, sempre. Deixa que dá um jeito, né? Eu vou falar com a Maria que ela vai dar um jeito, né? Então, eu mudei bastante nesse sentido, assim, que eu aprendi muito com tudo isso. Fazia parte de mim, cada história delas fazia parte da minha história também. Mas aos poucos eu fui percebendo que eu estava vivendo a vida da minha mãe, eu estava vivendo a vida da minha irmã, que não pôde viver, não casou e tal. É como se eu estivesse vivendo eternamente um luto, vivendo a morte, teoricamente, não a vida, não a minha vida, né? Então, quando eu olhei isso, assim, expandi a sua consciência no sentido assim, cara, eu estava vivendo o tempo todo buscando lá fora um eu que estava aqui. Eu sou essa filha, essa neta, essa mulher, essa criança. Eu sou esse todo, mas não tá lá fora. Tá tudo aqui dentro. Então, tipo, eu falei pra Layara, tem coisas que não é religião. A gente falou sobre espiritualidade essa semana. E eu falei, não é religião, não é aquela coisa assim, tipo, eu fui lá, não aceitei Jesus, mergulhei nas águas, não vi Jesus, não me completou. Porque tem coisas que não é espiritual. Porque Jesus tá lá. E ele faz parte de você. Você já tem o divino dentro de você. Mas o que te falta é esse perdão, essa conexão com mãe e pai, de você se sentir preenchido. Quando você tá preenchido, tipo, Deus completa. Assim, a espiritualidade pra mim foi a última chave. Porque primeiro momento eu busquei busquei pertencer, e depois eu falei, nossa, agora eu me sinto completa e eu tenho realmente uma relação com Deus hoje. Mas foi um processo de olhar pra isso, né? Então, eu tava falando pra Layara, né? A gente foi religião, católica, evangélica, não sei o quê. Que eu tava comentando com ela que eu já me batizei em 3 igrejas diferentes. 3 igrejas, tipo, nos Mormons, no Onda Dura, evangélico. Então, cara, eu... Não conseguia ficar, né? Não conseguia se sentir pertencente, né? Tipo, é o que não te faltava nada. Mas que não vou encontrar lá, né? Era algo Mas eu vejo muito questão de criações diferentes, gerações diferentes. Naquela época, os filhos tinham que respeitar muito os pais, das formas que eles eram, do jeito que era. Pai vai pra igreja, tem que ir pra igreja também. Sim, era a família toda a igreja católica, né? A gente conversa mais também, né? E aí, a gente, igual tu falou ali, hoje você se sente assim, eu também se descobri assim. Mas eu nunca culpei minha mãe ou quem fosse, porque eles também, a gente sabe a criação deles, como foi. Sim. Então, assim, eu vou criar meu filho dessa forma porque eu fui criado dessa forma, porque meu pai criava minha mãe dessa forma. Mas geralmente as pessoas fazem isso, muda. Né? Igual você tá indo pra outras religiões e tal, tu tá tentando se descobrir Não, ela parou, teoricamente. Parou? Não, ela parou. Ela foi só na primeira vez. 3. E daí ela falou assim, não, primeiro eu tenho que me olhar. Então, claro, tem coisas que é só na terapia, gente. Tipo assim, tem coisas que é você olhar pra dentro. E hoje em dia, tipo, meu... Mas eu e Deus parça, mano. Nessa minha vida louca, eu nunca passei fome, por exemplo. Passei dificuldades com a minha mãe quando a gente foi e tal, mas nunca passei fome, graças a Deus. Eu tinha sempre roupa, tinha as coisas e tal, sempre tinha as coisinhas. Aí,
quando eu tive meus filhos, eu sempre tive que dar o melhor pra eles, né? Porque a gente pensa, pô... Mas assim, eu nunca pensei assim... as pessoas... eu vou fazer diferente com meus filhos, por exemplo. Vou fazer diferente. Não, eu não vou fazer diferente. Não vou dar o melhor que eles possam ter. Eu vou fazer eles valorizar o que eles têm. Entendeu? É muito legal porque isso. É que virou essa chave agora. Virou. A Layara falou que agora ela começou a virar a chave de olhar assim, não, eu vou valorizar o que eu tenho primeiro, né? Cara, eu falo, valoriza os 4.000 seguidores que você já tem. Valorizar é tão difícil a gente chegar nesse nível, né? Sabe por quê? Porque assim, eu tive pais ausentes, presentes, tive pessoas que ficaram comigo, só que chegou num momento que eu tava assim, eu vou trabalhar pra dar o melhor pra eles. O melhor presente, o melhor tal coisa e tal. E aí eu comprava o carrinho lá que ele queria, que era tipo um carrinho remoto e tal, não sei o quê. Quebrava na primeira semana. Você matava, trabalhava, não era isso, né, que eles procuravam, né? Hoje eu pergunto, filhos, porque daí eu mudei minha chave ali quando eu tinha uns 5, 6 anos ainda. Falei, cara, eu vou dar momentos pra eles. Isso, que é o que eles vão, entendeu? E os momentos que a minha mãe é o que mais marcou. A minha mãe verdadeira me ensinou a nadar, por exemplo. Eu lembro dela, vai da piscina pra um lado pro outro. A minha outra mãe me ensinou, tipo, limpar a casa, fazer as coisas porque o dia ia precisar. Na época você não entende. Mas quando eu cresci, eu fui morar sozinho, eu sabia cozinhar, porque eu aprendi com a mãe Nilza, a madrinha. Sim, na hora a gente fica bravo, né? Eu falo pra você na hora. Esses dias eu falei pra minha avó ainda. Vai, tem que lavar louça, tipo, tem que trabalhar pra comer. Nossa, cara, isso aí me traumatizou um monte, né? Já tô curada, mas... Assim, a forma como ela falava, eu pensava, nossa, não é justo. Que isso? Uma criança de 5 anos tem que lavar a louça, limpar a casa, né? Mas ela falava de uma forma diferente. Tipo assim, a minha mãe já dizia, você tem que aprender, porque o dia que a mãe faltar, você vai saber lidar com isso, né? E tem mães que dizem, você tem que aprender pra não depender de homem, pra não depender das pessoas. Depende da forma como a pessoa fala, de vez de ajudar, traumatiza, mas tá tudo certo, né? Quando ele vai crescer, ele vai dar um jeito de lidar com a situação. Porque parece bobo, mas pra mim, eu criei uma injustiça ali dentro de mim, achando assim, pô, que injusto agora trabalhar pra comer, né? Altos traumas, assim, que eu falo pra Layara, assim, que já curei muita coisa em relação à minha avó, porque eu vivia muito mais na minha avó, as mães, né? Então eu tinha minha irmã mais velha, tinha minha avó, eu tinha minha mãe, e tem as mães dos amigos, as mães ausentes também, porque a gente procura esse colo, né? Procura esse aconchego quando é criança. Pode falar. Quando a gente é criança, você estava falando ali sobre comer e tal, enfim. Quando a gente é criança, como eu falei, eu nunca passei fome, mas passei vontade de comer as coisas. Claro, por exemplo, e aí, quando veio meu primeiro emprego, que fui no mercado, eu falei, posso comprar isso, posso comprar aquilo. É uma sensação muito louca, não é? A Layara até hoje no mercado. Ai, meu Deus, primeiro salário. É muito louco, a gente tem o primeiro salário, a gente quer comprar as coisas que a gente não comeu. Aqueles biscoitinhos que eles pegavam na escola e a menininha não te dava, entendeu? Os seus amiguinhos. Os chips que não te davam. Aquele leitinho que a mãe escondia lá no coisa que você queria... Lá em cima pra não... Louco pra comer. Vou comer tudo que a mãe não me deu, a mãe dele não deixava. É verdade. São coisas que a gente vai trazendo leveza depois de grande. Mas eu já fiz muito isso, assim. Hoje eu posso comprar o chocolate que eu quiser. Eu ganhava chocolate só no Natal. Não com o nosso salário, né? Misericórdia, mas... A gente tem que ter tudo bem contadinho hoje em dia, né? Sobrevivendo, mas mesmo assim, hoje poder trazer essa autonomia, né? É bem interessante a gente olhar para tudo isso, assim, o quanto a gente tem de referências boas e ruins. Porque a gente fala bastante sobre crenças limitantes, que é aquela verdade que a gente acredita que a gente não é... Que a gente é maldoso. Não é merecedor que não é merecedor, que criança bagunceira. Que não tinha dinheiro, né? A minha família era muito católica, tipo, tudo era pecado, tudo era avareza, tudo era... Então, tudo ia pro inferno. É bem complicado isso, né? E daí, depois a minha mãe acabou virando evangélica. Então, tipo, eu não entendia isso, sabe? Então, entender que tudo tem uma fase pra você compreender as coisas, né? Hoje, você falou que tinha 36, né? 36 pra 37 anos. Tipo, é o momento de você... Tipo, cara, já tô adulto, já tô completo, já tô, né? Eu já trabalhei em várias coisas, tive muitas experiências. Então, agora você vai começando a tomar decisões mais... conscientes mesmo, mais decididas assim, não, realmente, eu vou pagar o preço pra viver isso, é isso, né? Então é diferente, tipo, a Layara, né, com 23, vai fazer 24 anos, agora que ela tá tomando, né, falando, não, eu vou fazer diferente nesse sentido aqui, eu vou acolher meu pai e minha mãe aqui, agora que ela tá dando valor de ter as coisas, de ter a casa dela, de ter o lugar dela, assim, a princípio, não, a gente vai fazendo, né, Joe? Os pessoal manda, a gente vai, né? A gente não tem uma noção de que realmente é aquilo que a gente quer.
E é muito diálogo. E ainda mais que tu vai ter filhos ainda, né? Ela falou esses dias que vai querer ter 5 filhos. Cara. Nossa, então. É tudo... Ela vai ter que arranjar um pai. Só que assim, vou ter que ser muito rica, né? Tipo assim, né? Por isso Mas esse lance de ter filho também, aí vai da gente, assim, né? Porque eu lembro quando meu filho foi no mercado, tem crianças que ficam, eu quero isso, eu quero aquilo, mãe, eu quero. Tem mãe que não tem paciência, fala, vai levar não sei o que. A mãe, ai, filho, não sei o que, a mãe te dá, né? Uma coisa assim. Aí eu, na época, eu até tinha o dinheiro, daí eu falei, cara, mas se eu ficar dando tudo que ele quer... Ele não vai dar valor. Não vai dar valor. Então, já vem naquele assunto que a gente tava falando antes, né? E aí eu tinha dinheiro, ele queria um iogurte lá, só porque era da galinha pitadinha lá, tava pintado. Desenho, né? Daí eu falei, vou comprar. Daí na hora veio um lance assim, tipo, não, vamos tentar fazer ele valorizar, né? Aí eu falei, filho, o pai não tem dinheiro pra comprar isso. Esse aqui, hoje. Pode ser esse, que é a mesma coisa, só que esse aqui tem a galinha pitadinha desenhada. Ele, pode ser. E a partir daquilo, tipo, ele foi entendendo. Eu sempre fui entendendo, mostrando pra eles, assim, o entendimento. Por que o do não? O valor das coisas também. Porque a gente só fala não. A criança já... você entendeu o porquê do não. Tanto é que o Caio, no começo, lá, o meu filho mais velho, né, que foi o primeiro filho, a gente ficava meio perdido, não sabia como lidar com ele, né? Ainda por não ter uma presença paterna na minha vida, então as minhas referências sempre foram as maternas, né? Sim. E as mães, elas sempre falam, por exemplo, a minha mãe madrinha, que foi o que eu mais convivi, assim, na infância, meu pai era caminhoneiro. Aí quando ele chegava em casa, era outra geração, tipo, ele chegava em casa, a melhor carne era pra ele, os adultos comiam antes que as crianças. Sim. Hoje a primeira coisa é nem as crianças. Nem sentava na mesa junto. A gente não sentava. Então a mãe colocava eu ainda fiz com a Larissa respeito. e com a Layara, mas depois a Lariane veio e acabou. Não, a Lariane veio. Acabou, desandou. Lariane. Acabou com a tradição tudo. Não, a tradição é tudo. Hoje em a dia, Nene, né, gente? A Nene tomou conta daí, né? Mas hoje em dia é legal, porque a gente, vendo por esse lado, a gente tem mais aproximação do pai e da mãe. Meus filhos, eu tento conversar com tudo. Já conversei sobre sexualidade com eles, já conversei de tudo com eles. Que legal. Assim. A gente conversou vários. Tanto é que a Eu Bruna, acho que pra mulher é mais difícil isso aí, porque você é menina, né? Tem os meninos, né? Não, mas é porque as meninas eu demorei pra chegar nesse nível. E gente... ainda tô trabalhando ainda. Esses dias a gente teve altos papos bem interessantes. Não, mas no meu caso, você ainda tem o pai e a mãe junto. Eu e a Bruna somos separados já há um bom tempo, né? Eu tinha 6 meses quando a gente se separou. E aí a gente, desde lá, a gente sempre tratou ele super bem. Teve muita conversa, você tem uma relação assim... Com ela, a gente tem Não, muito porque assim. a relação você com a Bruna também, ela tem outro marido, ela tem outro filho... E vocês se dão super bem, cara. Super bem. Que legal. E aí a gente sempre tá presente um com o outro. Ela tá acontecendo isso na escola, a gente conversa e tal. Ela pergunta, Joe, aconteceu tal coisa. E aí chegou um momento que ela falou, tu tem que conversar com ele, porque ele tá acontecendo isso. Fui lá, conversei abertamente com ele. Meus filhos são muito, assim, muito de diálogo. Pra dizer a verdade, eu acho que eu dei uns tapinha lá no começo, lá quando era pequeno, mas tapa tipo, na bunda, coisa eu não lembro a última vez que eu dei um tapa. Não, eu não lembro um tapinha. Essas aqui falam toda hora dos tapas, porque eu nem lembrava mais o que eu falava. Porque a gente conversa muito, tem muito diálogo. Na minha Olha época, a cara da Layara, tipo... Nossa. A minha mãe me bateu. Bateu ontem! Foi ontem, Ontem ela me deu uma chinelada. Foi ontem, eu não sei que ela não tá vive batendo na nuca, disse que ela tava até hoje, assim, ó, com a nuca pra baixo. Foi o do pai. Ela falou assim, que tava torta, não sei o que. Dela disse que eu disse, eu vou te bater, não sei o que eu falei. Ah, que ia quebrar tudo teus mas a gente dentes. tinha medo das mães naquela época. Era que ela olhava pra mãe e disse, Uhum. por isso eu te pego, olha... Eu não sei como a mãe só olhava. É que tu... Primeiramente, quando a gente ia tomar café na casa da tia, né? A tia, quer café? A gente quer. A mãe, não. Não quero, tô em casa. Ô, mãe, eu quero? Pergunta, mãe, pode? Eu posso ir. Eu também. Eu era bem quietinha, assim, na casa dos outros. Mas na nossa direção. Tu não era mais distante? Tu era mais próxima do teu pai ou da tua mãe? Na tua eu tinha mais o pai, porque meu pai... Não, mas assim, até aos 7 anos eu ainda morava com meu pai. E meu pai era o pai legal, né? O pai já estava aposentado, já estava velho. Então foi uma relação diferente. Isso, ele é bem... Porque ele me ensinou a andar de bicicleta. Até tem uma tatuagem da bike, né? Que o meu pai me ensinou a andar de bicicleta. Ele era bem presente nesse sentido, assim. Mas era o pai, tipo, vô, assim, bonzinho. Meu pai, quando eu nasci, ele já tinha 52. Quando eu tinha 10, ele tinha 62 anos, assim, né? Então ele sempre foi cabelinho branco, mais sossegado. Os meus outros irmãos falavam, tu teve tempo com o pai, a gente não teve, porque eles trabalhavam mais, né? Sim, eu conheci teu pai. Então, é bem diferente da minha mãe. Minha mãe é que brigava, que batia, né? Porque assim, era difícil de pegar. Eu era terrível quando era criança. Corria. Eu era difícil de pegar. A minha mãe
dizer que ia bater, eu dizia, pode bater, então. No meu caso, eu era a muito gente brava. tinha medo do pai, que era o meu pai, o padrinho ali, né? Que era caminhoneiro, porque a mãe fazia a gente ter medo dele. Ó, o pai vai pegar, o pai não sei o quê. E o pai era uma querido, mano. Ele não, era quando a gente tipo, conheceu, eu não fiz nada. ele nunca fez nada. Ó, o pai vai chegar hoje. A gente já tinha medo dele, porque ela... Ó, seu pai pegar o chinelo, não sei o quê. É igual falar, tipo, pai... do bicho-papão, ou falar do... Não, morria de medo do pai. Papai Noel. Era bem louco, assim. Bem louco, mas viu né? como que é a mãe que faz... A mãe fazia a gente entrar na nossa mente que o pai era mau. O pai era bravo. Mas antes eu ia falar sobre, tipo, não ter tido falta do pai pelo Gerson ter preenchido todo... Sim. Esse jeito, né? jeito de pai, porque ele é muito pai, assim, então, tipo... Ele também é o paizão, né? Porque paizão. como a gente teve a falta, tanto ele, né? A gente também traz isso, assim. Ele foi pai e mãe e se preocupa e ele até... Tudo, nas relações de amigos, ele sempre é aquele cara que dá conselho, não faz assim, cara, por que tu fez isso? Então ele tem essa postura de pai já em qualquer relação. Ele já melhorou bastante hoje em dia, assim. Mas ele já vem e fala, não, tu tem que fazer assim, não, mas por que tu fez isso? Então, tipo, ele já vai direcionando, né? Então, nesse sentido de referência de pai, a Layara nível hard de pai, assim, né? Referência de pai, ela tem esse negócio de ir pra vida até demais. Mas no sentido de pertencimento, mesmo que a gente tenha referência de pais que são pais bons, né? Tipo assim, pais adotivos que tratam... Meu Deus, as crianças são adotadas maravilhosamente bem. Mas saber qual é o seu lugar ainda o pertencimento à família, a base, ainda é necessário. Pra gente olhar e trazer leveza pra isso, né? Crianças que são adotadas, elas têm que saber ou conhecer alguém, assim, alguma foto, acho... Muito interessante isso, assim. A minha tia, eu fiz uma constelação com ela e ela fez todo esse pertencimento, assim, foi muito lindo. Que a constelação a gente consegue agregar isso mesmo sem os pais vivos, né? Trazer esse nível de consciência e ela se sentiu muito acolhida, assim, muito... É lindo, né? O pertencimento é maravilhoso. Ela tava conversando com a gente e a gente chorando, assim, né? Porque ela falou que ela sentiu a falta de amamentação... Ela sentiu a falta... Ela via alguém, um mamando, e ela queria tipo, nossa, eu queria tanto mamar, e eu nunca tive isso na minha... Por que minha mãe adotou? Por que minha mãe me deu? Por que minha mãe tinha lá 7 filhos menos eu? Por que só eu ela me deu? Então, a constelação traz essa leveza, essa conexão, assim, sensacional. Faça terapia, gente. Mas falando de adoção, na nossa época era bem mais fácil a adoção, né? A pessoa entregava já na pessoa ali, já era assim, mais ou menos, né? Hoje em dia não, já é mais complicado. Mas o ato de se doar, né? É uma ação de se doar para outra pessoa, né? Sim, o servir para cuidar, né? Pra cuidar. É uma mãezona maravilhosa. Eu tenho esse sonho ainda de adotar e fazer uma diferença na vida de uma pessoa. Que legal. Até aquele lance de ir no orfanato, enfim, eu queria continuar de fazer essa ação social, né? Hoje, conversando, deu aquela vontade, vou voltar de novo lá, sabe? Fazer diferença na vida das outras pessoas, das outras crianças, enfim. Sim. Porque, como a arte me salvou, eu sempre via o lado lá do teatro, estava envolvido com isso, que não foi para os outros lados, que muitas pessoas vão para outro lado, né? Claro. Então, nunca me envolvi com... O primeiro são para vícios emocionais, né? E o vício emocional vai levar para bebida, vai levar para várias outras coisas, né? Sim. Então, é ótimo quando a gente tem esse lado... Aqui em Joinville também tem, né? O festival de dança, lá tem a música. Isso é muito importante para os jovens. Essa aula extracurricular de fazer com que você se envolva numa entrega, num servir, é muito importante. Sim. Muito importante mesmo. E eu adoro. Eu incentivo elas, eu mando direto, vai, faz. Né? Eu já passei dessa fase, mas elas ainda... A Lariane também fez até aulas, né? Eu acho muito legal, acho que todo mundo tem que fazer. Sei violão. Canta super bem. Canta bem. Só que ela tá destravando. Tá destravando ainda. Destravando as coisas que as pessoas falavam pra mim e eu acreditava, né? Tipo, as coisas que... Principalmente ruins, as palavras, né? Que se tornam um abuso tóxico mesmo. Entende? Os bullying da escola. Você não, acaba acreditando... Não é pra ti. Isso não é pra ti. Até pra mim, esses dias falaram, o digital não é pra ti. Né? Isso aí, não. Tu tem que trabalhar ali no teu escritóriozinho, né? Não, primeiro você tem que fazer o que tá no teu coração, que você acha que vai fazer. Ninguém vai estar ali pagando tuas contas ali do teu lado, né? Claro. Então, assim, eu tenho vontade de fazer essas coisas, não tô devendo nada pra ninguém, eu vou lá e faço. Né? Eu sempre meto a cara. Acredito que Deus tem um propósito muito grande pra cada um. A Layara ainda Críticas, tem essa coisa de esperar o apoio, de se sentir liberta, antes, né? eu esperava muito a
ou a positividade do outro. Do outro, Será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu faço? Será que é isso? O que vão falar? E hoje em dia, graças a Deus, eu tô conseguindo tirar mais isso, de não me importar, porque vai ter gente que vai te odiar mesmo assim, vai ter gente que não vai gostar e tá tudo bem, gente. É isso aí. Não é nessa era de internet, né? As pessoas colocam ali, tem os haters. O bullying continuou, assim, virtualmente. Não, e eu, tipo, sem ainda mais a proteção, né? Isso, eu já, tipo, na minha cabeça eu já ficava, não, mas e se alguém falar isso, disso? Sim, eu falava, Laera, vai lá, posta alguma coisa, tal. Não, mas se alguém falar isso, se alguém responder isso, mas... Tá, mas vive? é ela. Não vive, eu não vivi. Ela. Porque como você falou, né, Joe, é o problema dela, né? Na verdade, é ela que tá pegando o emocional que é difícil pra ela e jogando pra você. É mais fácil essas pessoas que, né, criticam e tal, lá enfiar o dedo na tua ferida do que eles... Eles olharem. Eles tratar deles, né? É o que eu falei a última vez. Quem sabe realmente quem você é e tudo mais é quem conviveu com você, quem é da sua família, quem pessoas que vão te apoiar de verdade. Se essas pessoas falarem, beleza, mas... Mesmo assim, ainda pessoas que te apoiam, sabe? Que você sente segurança, que você sente assim... Não, se eu contar isso pra essa pessoa, ela não vai dizer assim, tu tá louca, né? Tu vai dizer, não, cara, acho que vai dar certo, tu é capaz, tu dá conta. Então, assim, até eu falo, quando vai fazer algum tipo de projeto, alguma coisa, eu sempre falo, tem pessoas que tu tem que saber com quem tu vai falar, sabe? Sim, tem. Né? Eu falo assim, essa pessoa aqui é legal, eu acho que ela também tá na mesma vibe que eu, na mesma busca que eu, na mesma procura que eu, e ela vai me entender, né? Então, quando eu falo assim, terapeutas façam terapia, porque eu falo com terapeutas e eu conheço as dores dos terapeutas, né? A gente acaba aprendendo isso. Então, se a gente tá nesse mesmo caminho, a gente conhece qual é a nossa dor de estar aqui na frente de uma câmera. A gente entende isso. Eu sou de conhecer as pessoas por atitudes e não por palavras. Primeiramente, assim, né? Até gaguejei aqui. Por exemplo, você é uma pessoa que sempre... A gente se apoiou um outro. E a gente sempre tava, tipo, tanto nas horas boas e nas horas ruins juntos, né? Teve um momento que a gente passou lá de transição de loja, que queria ver na loja. A gente tava ali, tava chorando e tal. A gente tava sempre junto. Nos projetos que eu tinha, por mais que... Tá longe, eu dizia, vai, Joe, vai. Vamos. Muitas vezes tu foi, ele me levou e tal. Então, muitas pessoas também não torcem pra gente, né? A gente não sabe o que tá vivendo. Não acredito. Pra eles pode ser impossível, mas pra ti, tipo, aquilo não é que o que acontece, a pessoa tá fazendo, sabe? Elas têm vontade de fazer e não faz. Então, é a diferença de você falar e você fazer. Então, ela tá fazendo. Pô, não interessa se... Como a gente veio, né, fazer o podcast, né? A pessoa, porque tem que ter a água, tem que ter não sei o quê e tal. Tá, mas é porque a gente tá fazendo. A gente tá falando, você tá achando defeito onde não tem, porque você gostaria de fazer ou porque você tá querendo dizer que você faz melhor, né? Sabe? Mas não tá fazendo. Esse é o detalhe, né? Você, sabe, tantas coisas que eu até falei pra Laera, né? Tantas pessoas que são até muito melhores que a gente... Mas não estão fazendo. Mas uma época, lembra que eu era muito de ouvir os outros, né? O externo. E eu comecei a me blindar. Tipo, eu vou focar aqui, ó. É o meu foco, o que eu quero fazer. Mas eu fazia, tipo, ouvir os outros. Eu falo que eu sou metido. E vocês fizeram uma apresentação linda ali de mim. Cantor e tal, enfim. Mas assim, eu meto a cara. E vou lá e faço. Você já fez CD. Vamos falar de tudo que você já fez. Mas eu meto teatro, a cara. CD, você já foi apresentador. Um monte de coisa. Fez eu não sou especialista em cada... Se eu focar só na música, ia melhorar a música. Se eu focar só em uma coisa, ia melhorar aquilo. Então eu não sou especialista. Eu sou um cara que eu consigo... fazer várias coisas, mas não bem feito uma coisa só. Não, na verdade é que a gente acaba parando. Se eu focar só na música, vou fazer só música, beleza. Eu sou um leque de oportunidades que eu vou lá e meto a cara e vou fazendo, é diferente. Não, mas quando é interessante que você vai lá, você busca a gravadora, você faz amizade com a gravadora, você conhece todo mundo de Jaraguá, empresários, você fez aquele do Fale de Mim, envolveu um monte de bandas, de apresentadores, de personagens, de pessoas que eram... Foi bem interessante, porque ele colocou assim, yoga misturado com... Como é que é o nome daquele cara fortão, não me esqueci? Que faz body... fisiculturista. E ele colocou toda essa galera num lugar só, assim. Foi uma loucura. Falei, meu Deus, só o Joe pra fazer um negócio desse, assim. Eu gosto dessa mistura, uma mistura bem bacana. Não, e mostrar o trabalho de cada uma e o respeito do sonho de cada um. Porque, assim, ó, pra ser músico tem muito trabalho, pra ser fisiculturista, meu Deus. Muito também. O cara come uma papinha, né? Coisa que misericórdia, né? Não sei quantos litros de água. Aí que tá o lance, né? Porque eu sempre fui curioso.
de aprender, de querer saber como é que funciona, como é que foi tua história e tal, né? Eu era muito de apresentar. Então, a primeira vez que eu tô sendo entrevistado, às vezes eu tô até entrevistando vocês aqui. Não, é uma troca, legal, porque eu era acostumado a entrevistar do que ser entrevistado, né? Até fico mais nervoso de estar nessa posição. Entendo agora as pessoas que... Eu chegava com a câmera nos eventos. Chegava na câmera no evento e fala aí! O cara se assustava. Cara, deve ser tão natural. O que tu tá... Mas não é tão natural ser entrevistado. Você entrevistou a família Lima, entrevistou muita gente. Muita galera, muita gente. E foi uma experiência muito grande, porque assim, ó, o Fale de Mim surgiu do nada, da minha cabeça, louca. Porque... Viu? Tem uma partezinha da sua mãe criativa aí. Criativo. E aí, essa vontade de querer... Eu conhecia muita gente, né? Foi uma coisa que foi as oportunidades. Eu sou muito de ver oportunidades, né? Eu acho que se eu focasse, igual eu te falei, se eu focasse uma coisa só, talvez eu tivesse maior. Mas eu gosto de estar em momentos. Sim. Esse momento eu vou pra música agora, esse momento eu vou fazendo tal coisa. Artistas. A música é um lance que eu era bloqueado, porque eu cantava quando era criança, e até hoje ainda eu não consigo cantar muito bem, assim, em público. Tiver um público maior lá, tiver com o microfone na mão, eu olho pra cá e canto, foi. Mas assim, pedir, o Diogo canta uma música agora, eu travo. Entendeu? Vocês dois pedissem pra mim cantar uma música agora, eu travava. A gente cantou semana passada ainda até. Mas assim, aí o lance da música, era um negócio que todo mundo falava que eu não podia, eu acho que é esse lance que foi na minha infância, era muito assim, tu não pode isso, tu não vai fazer isso. Chegou na parte adulta, mas foi me conhecendo, eu posso. Claro. E as pessoas falavam assim, pô, tu não canta nada. E aí, quando eu comecei a gravar, de pouquinho, fui participando dos festivais, fui indo aos pouquinhos, e aí eu falei, não, eu posso, eu tinha alguma coisa dentro de mim. Não, é que ele escrevia as músicas, ele ia no festival, participava de tudo quanto é festival. E no festival, o primeiro festival que eu participei, eu fiquei em terceiro lugar de 26 pessoas. Eu fiquei, quê, cara? E depois falaram que não era cantor. Ele nem cantava nada, mas ele ficou em terceiro lugar. E aos poucos, de você acreditar em você. Muitas vezes as pessoas dizem, não, você não pode. Você pode. Claro. Eu falava, não, tinha uma coisa dentro de mim que falava que eu podia, que eu ia conseguir. E aí, quando eu gravei a primeira música, a pessoa que era minha irmã Jennifer, que falava que eu cantava cagando, que ela corria pro meu irmão, você não... A Jenny é uma piada. Tipo assim, muito verdadeira demais, é muito sincera. Ela falava, ela criança, né, cara? A gente era adolescente, sempre tem esse negócio. Pré-adolescente ali, aí eu comecei a cantar, né, na minha época lá e tal, cantando. Mas quem é que não canta no banheiro, né? E ela, todo mundo canta. Não, mas eu tava cantando fora, assim, na sala, sei lá o que, e ela corria pro banheiro. O que dela? Tu tá cagando aí? Eu fiquei de vontade. E aí, daí na vida adulta, que eu falei, não, eu comecei a participar no grupo de jovens. Lá no grupo de jovens que eu tive o primeiro contato com o microfone, aí comecei a cantar as músicas de Deus. Sim, daí já virou. A galera, porque eu sou mais animadinho, né? Sim. E aí eu comecei, opa, peraí, tem alguma coisa aí. Aí começou a ir compor do nada. Veio a primeira música, que foi Tell Me. Aí eu fui lá no estúdio de um amigo meu, gravei uma música só violão e voz, mandei pra garagem do Faustão, e aí foi aceito, ficou entre as 3, eu fui a rádio, as coisas, eu falei, cara, tem uma coisa. Foi nas primeira rádios, música já foi, né? Só que ainda eu tava meio grosso. Foi escolhido também num CD, você ganhou até, tipo, aquela parte cultural, né? De Floripa eu fiquei em 8º ali. Sim, que daí ganha, tipo, uma parte cultural pra você, um incentivo. Porque eu falei, Joe, você escreve super bem, continua escrevendo, entende? Mas assim, o lance da música é que eu botava o meu sentimento, daí eu comecei pro lado que foi a Desfocados, que foi a música que eu comecei... Tudo isso que eu passei na minha vida, tentei passar em forma de músicas, né? Para as pessoas ouvir, se identificar, dizer, opa, mas... Faz sentido isso. Tem uma luz lá no fim do túnel, tem vamos, né? Não pensa só aqui no teu mundinho. Tenta sair dessa bolha que tu tá e vamos pra frente. E que foi o Desfocados, que foi a música que a galera ouviu ali, os mais próximos e tal. Eu fazia pra mim, não no intuito de ganhar dinheiro, enfim. Mas alguém vai se identificar. Eu gosto muito da música por isso, de você... E o lance da arte foi mais ou menos isso na minha cabeça. Agora tu falou... É o lance assim, que eu sei que um dia eu vou morrer, a gente não vai estar mais aqui. E eu quero deixar um legado. E aí eu quero deixar as pessoas... gente, é isso aí. Entendeu? Isso que eu queria falar. As pessoas vão ouvir minha música daqui uns anos. Porra, deixar existiu um esse legado. cara. Deixar um legado. Existiu esse cara. Eu vou escrever meu livro, não é pra se mostrar ou pra dizer, ele sofreu, coitadinho. Não é isso. A minha intenção. Incentivar as pessoas. Porra, esse cara passou por isso, mas ele tá assim, ele tá legal, entende? Eu quero ainda crescer mais pra passar as pessoas vão ver, sabe? Que... Sim. Teve alguém que era garra, ele passou por isso também. E ele conseguiu chegar lá. É muito legal, né? Sabe? A gente pegar essa inspiração, né? Eu tenho as referências, né? Tanto que o Walt Disney, pra mim, é referência Disney, né? Tive a oportunidade de viver isso. Tive a referência da Xuxa, vou falar aí. Principalmente aquela parte, tudo pode ser, basta acreditar. Gente, aqui, ó, acredita que acontece. Tá Fez até uma tatuagem. MC Daniel, acredita que acontece. Eu sofria preconceito, porque o meu primeiro EP que a minha mãe me deu, porque minha mãe era fã da Xuxa. Aí eu tinha 5, 6 anos, eu acho que daí eu venho aquele primeiro CD, eu tinha uma foto
que eu escondi essa foto que tava Sim. assim. Hoje em dia eu vou até tentar achar e vou postar. Tava assim, ó, eu com o EP da Xuxa, do lado da TV, com... e a minha mãe, faz pose assim, eu quero o EPzinho da Xuxa, sabe? Mas eu conheci por causa da minha mãe, né? Claro, a Layara também. Sandy Júnior, que eu conhecia, também sofri muito preconceito de gostar de Sandy Júnior, enfim. Mas na adolescência daí já veio mais pro rock, daí eu gostei mais de pop rock. Pop rock. Foi pro Reação em Cadeia, já foi pra outros pop rock, assim. Mas eu sofri muito preconceito de gostar de Xuxa. Sim. Por isso, eu falei... Não, eu falei que eu fiz terapia mesmo pra aceitar essas situações. Mas a gente era criança inocente, cara. As pessoas criticavam você. Só que daí criticavam, né? Mas quando a gente tava lá no navio da Xuxa e ela cantando... do Restart... fala sério. Andava toda colorida, do pé à cabeça. Sim, e aquele óculos, vivia com aquele óculos. Eu tenho um monte de fotos daquele óculos. Também, ela tinha loja, ela trazia tudo. Calça de tudo que é cor, eu saía com ela saía toda vestida, né? Mas é fases, né, gente? Mas, imagina, tipo, a gente foi lá, presenciou a Xuxa cantando Tudo Pode Ser, basta acreditar, então, tipo... aquilo ali impactou a vida de milhares de pessoas, né? E a apresentação da Xuxa, ela falou muito isso. Ela não tinha voz, ela não gosta da voz dela, porque a voz dela é fininha, né? O jeitinho, baixinho, e fez sucesso, né? Então ela, assim, eu era a pessoa mais improvável lá do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha lá, né? De vir pra cá, ela falou assim, naquela época tinha tantos artistas, até Luísa Brunet, tinha tantas outras mulheres lindas que poderiam ser apresentadoras, né? Mas era o meu jeito. E ela era espontânea, né? Era espontânea. Era o jeito dela. E assim, ela tinha um jeito com as crianças, uma ternura. E ela realmente, até hoje, ela é assim. Eu falei, Layara, a Xuxa, a forma como ela fala, assim, amorosa, ela abraça todo mundo, ela consegue conectar todas as pessoas. E é bem interessante isso, porque quando tu vê e tá ali perto, tu fica assim, que amor. Tu se sente acolhido, sabe? Porque ela pertence, assim, a milhões de famílias, né? Milhões de lares, porque só existia aquela televisão, né? Só existia aquele canal, não tinha outro canal, né? Mas tô falando dela ali, que ela sempre... falava da voz dela, que era fininha e tal, uma autossabotagem, né? De dizer, ai meu Deus, a minha... Então, eu também tive isso. Eu falava, cara, minha voz é assim, assim. Quando eu fui gravar meu primeiro... Eu tinha muita música escrita. Eu fazia no violãozinho, assim, mais ou menos e tal. Quando eu fui me ouvir a primeira vez, eu disse, quem vai ouvir isso? Essa voz horrível. Então, cuidem com a autossabotagem, porque vocês são... eu fui se reconhecendo. Pra entender qual é a tua voz. O que eu quero, onde eu quero chegar. E aí eu falei, cara, o que eu quero? Eu quero cantar minhas músicas, que as pessoas vejam, enfim, tal. Mas você não quer vender tuas músicas? Não, eu quero que a minha voz, então eu vou ter que melhorar a minha voz. O que eu fiz? Fui atrás de aula de canto, fui melhorar, fui ver o que era. Fui fazer fono e tal, enfim. Corri atrás. Quando eu gravei o Desfocado, o meu primeiro EP ainda eu escuto assim, eu digo, minha voz tá assim. Misericórdia, ele fala. Mas assim, tava legal. Não tava... Não, mas ele gravou um CD inteiro. Tive alguns CDs, foi um EP, na verdade, né, com 6 músicas. As pessoas ouviam e tal, as pessoas, que legal, não sei o quê. A minha irmã que falava que ia no banheiro cagar lá, não sei o quê, ela falava, não gostei. Cara, que legal, não sei o quê, tua voz. Sabe, tipo, aquilo que me prendia, aquilo me libertou, porque ela me Você esperava a aprovação dela, ela me barrava, né? E tal, pensava... E aí, quando eu fui atrás, quando eu gravei Desfocado, que daí foi quando eu olhei assim o áudio, eu falei, cara, tô cantando legal. Bem, tô ficando legal, tá ficando massa. Legal. Mas entendeu? E aí a evolução disso, sabe? Você evoluir. Porque assim, você se auto-sabotar, eu não vou, você tem que ver, eu não posso, não consigo, não quero. Não, é que você tem que ver a melhor versão, né? Mas a Layara tem 50 mil primeira crítica. Já, tipo, larga tudo. Larga tudo, não. Mas é igual... É que ela tocava violão e falou, nossa, que linda. Tipo, ela tocava aquela da Paula Fernandes, né? Não toco nunca mais. Nunca mais, só porque eu falava que era bom. Não. Se a mãe disse que é bom, pronto, ela já cancelou. Ela disse, não, essa eu não quero mais. Mas também assistir os episódios. A mãe falou que já assistiu os 2 episódios um monte de vezes. Não, eu assisti o primeiro 3 vezes. Igual. O primeiro episódio daqui. Eu não consigo assistir, tipo, nem no meu podcast o outro. Não, eu faço assim, eu faço story e escuto meu próprio story, eu escuto minhas stories. Story, gente, até dá 24 horas a gente tá lá. Então, no meu... Eu vejo, eu mesma, eu não tenho problema mais com isso, assim. No meu projeto era ao vivo. E assim, eu tinha muito cuidado, falei, eu tinha um roteiro, fazer uma pré-entrevista com a pessoa e tal, e ao vivo. E aí o que acontece? Ao vivo, a primeira vez que eu tô fazendo gravado, então, ao vivo não, tinha interação aquela interação. O pessoal ali, não sei o quê, o fulano dá beijo e tal, era mais assim, jogado mesmo e tal. E tu mas tem essa legal trava. Isso. Tu tem essa trava, né? A Layara não faz ao vivo, é difícil. Ela tem medo de fazer Eu falei, vamos fazer uma live ao vivo.
Vamos fazer junto. Daí esses dias mandaram lá na caixinha de pergunta. Faz uma live, você e a Layara junto lá na hora, que daí a gente já faz as perguntas na hora. O pessoal interage, é legal, eu gosto aí eu dessa falei, aproximação. Não, depois de a Layara tipo está no momento top agora, ela vai começar agora a abrir a câmera. No Só Mais Uma Viagem já tenho, 30 episódios. Então, cara, tu vê a evolução do primeiro. Melhorou muito, né? Cara, o Joe que te conhece há muito tempo também. Até eu falar, assim, a mãe falou, no primeiro episódio eu já tava... Eu olho pras falando pras câmeras. Tô bem mudada do que eu era antes, mas é isso, a evolução Tá melhor, mas é igual o lance, a mãe do meu filho, ela trabalhou sempre cozinha e costura, ela quer ir pra área de vendas. Ela, mas ninguém vai me dar oportunidade porque eu nunca vendi nada. Eu falei, cara, mas se ninguém te dá oportunidade, vai atrás. Não for, eu também nunca vendi. A primeira vez que eu fui lá, foi naquela outra loja, depois foi pra Mega Rock. Eu comecei, alguém vai te dar uma oportunidade, tu tem que correr atrás e querer mostrar que tu quer. A partir do momento que tu abre a porta, tu vai aprendendo e vai evoluindo. Tu dá o primeiro passo e o caminho vai se abrindo, né? Porque assim, se você, eu não vou fazer isso porque eu não tem ninguém que faça isso. Não, tu tem que querer primeiramente. Tu tem que fazer o negócio acontecer. Né? Tem que seguir o coração aí e seguir em frente. É como a mãe falou, tem muita gente boa querendo fazer e... A persistência Não, é que eu falei pra ela, quando eu botei o projeto, nós vamos fazer. Acabou. Ela já, não vão estar marcado. Daí ela, mas o que nós vamos? Não, nós vamos marcar e vamos. Tipo, lá a gente vai falar. Tudo tem que ter o começo. Se não tiver o começo... Não, tem muitos projetos por aí, galera. Não, essas coisas da gente ficar muito também no projeto, seguindo um roteiro, também acaba bloqueando a gente. Precisa, primeiramente, saber começar, qual é o destino. O primeiro passo. E aonde você quer chegar, isso é importante. E o processo tá ali, ó. E o resto a gente tá no papel e depois, igual a mãe falou, tá no papel ali, mas ele pode sair daqui 1 ano. Igual a gente colocou no papel o projeto do podcast, mas ele só veio... Saiu mais de 7 meses. 7 meses pra chegar até aqui. Eu acho que tudo tem, né, o tempo de Deus. Tem um momento certo, tem um momento certo. Eu, na verdade, fui trazendo essa paciência aí de estar... Tem vários projetos na gaveta que vai aos pouquinhos, né? Porque é tudo no tempo certo né? mesmo. Eu falei, quando deu certo, a gente conseguiu o local, conseguiu tudo, né? E a gente se sentiu em casa. Como é que você se sentiu? Eu também, tô bem à vontade. Tá bem à vontade, agora que legal. Agora eu tô mais calmo. Derrubei água aqui, tudo mais... Viu que legal? Eu ia falar agora pra finalizar, foi um papo, né? Pra finalizar. Pergunta aí pro Joe aí, a pergunta crucial do final do podcast. Vamos aumentar pra 10. Mas como você se vê? Então, eu tô com 37. Aquele contando de 39, 40. Não precisa, mas assim, vamos considerar acima dos 40. Não vou trabalhar em banco porque contas eu não sou bom, viu, né? Na contabilidade não vai dar certo. Então, eu vou estar com 42 anos, eu acho que o Caio e o Lucas são minha prioridade. Eu sempre falei assim, que o meu maior sonho de todos é ver meus filhos grandes, assim, eles encaminhados, enfim. Que a partir do momento que você vira pai, eu acho que os teus sonhos ficam em segundo plano. Né? Só que, no caso, eu me vejo... Eu tô com um projeto agora eu sempre... Essa lance ali de que essa vontade de... eu quero deixar um legado, que se um dia eu se for, as pessoas têm que deixar alguma coisa ali. Projeto do lançamento do livro, best-seller. Então, eu vou fazer Já vamos eu começar. Tô no livro, eu já fui atrás, eu corro muito atrás do que eu quero, né? Então hoje o meu foco ainda é o livro, primeiramente. E junto com o livro vai vir um EP, que vai ser a trilha sonora do livro. Que legal. Entendeu? Que legal. Tipo, é a primeira moça. Eu conversei já com a moça que tá me ajudando lá, né? Que legal. E esqueci o nome dela agora, mas... Tudo bem. A gente conversou já faz um mês e tal. Então ela tá me ajudando a transformar esse sonho em realidade, né? O livro mesmo. Então eu tive essa ideia. Eu não sei se vocês são assim também, mas eu sou aquele cara que penso na história do livro, como ele vai finalizar, e já penso... Porque vai ter 3 livros, né? A infância, que eu vou contar a partir da infância, a adolescência e a vida adulta depois. E aí eu já penso em tudo, assim. 777. Como eu vou lançar, como não sei o quê. Eu já sou o cara que eu sou muito marqueteiro, né? Então, penso lá na frente, como é que eu vou fazer isso? Como eu vou envolver as pessoas nesse meu novo projeto. E você envolve todo mundo, é uma loucura, né? Tento envolver isso aí. Então, eu quero usar todos esses meus... né, pra fazer esse livro ser um sucesso e vai ser, com certeza, eu ia falar, daqui 5 anos você vai ver e vai estar um sucesso. Quero ver ser um sucesso e fazer com mais livros. Com certeza, que legal, que legal. Que é o meu projeto. Nossa, ótimo. Nossa, que lindo. Nossa, muito obrigada, muito obrigada, Joe. Fazer um brinde pra finalizar. Amei vocês, demais. Amei muito. Que legal. Primeiro podcast que eu participo, então... que legal, foi um prazer. Fazer um coração certinho. Coraçãozinho nosso aqui. Você sempre...
será muito importante. Na nossa família, eu faço parte da equipe. Você não sabe, eu faço parte da equipe. Não, é que quando eu comecei... Não tô tão presente agora, mas vou estar mais. Quando eu comecei o projeto, eu falei, eu vou colocar o Joe. Eu falei, Joe, não Porque se preocupa de você estar presente ou não. Mas eu sei que você tá vibrando por nós. E se você quiser dar uma ideia, quiser mandar uma mensagem, daí ele até fez umas perguntas. E é isso que a gente quer, que a gente vibre, que sonhe com a gente, que faça com que a gente possa crescer também. Nessa viagem junto com a gente. De entender que é uma missão aí, de trazer uma leveza pra essa relação, pra que a gente possa crescer junto, com certeza. Eu fico muito feliz, porque assim, tu sempre me coloca nos teus projetos e eu coloco você nos meus projetos, né? Tanto é que o primeiro ou segundo episódio do Fale de Mim foi na tua casa. Sim, tu lembra? Então a gente sempre tá junto nesse negócio, a gente tem Ficou muito o mesmo legal. objetivo, muito entendeu? legal. E acredito que uma crescendo, nós crescendo. A gente vai junto, com certeza. Ninguém cresce na vida sozinho, a gente vai precisar um do outro. Claro. Então, até o Walt Disney essa fala é a mensagem. Muito Beijão. bom. Valeu, obrigada. Eu acho que eu ia finalizar assim mesmo. É que eu ia falar alguma coisa pra finalizar, mas é isso aí. Tá ótimo, gente. obrigada. Tá maravilhoso. É isso que eu ia falar. Curta, segue, curte aqui, comenta. Comenta muito. Esquecemos de falar isso no início. Sim. Não, no final. Se você chegou até o final. Se inscreva no canal, assine lá no início do vídeo já coloca assim, veja o final. Veja o final. As pessoas vão assistir até o final. E segue nós todos nos Tomara que esse redes conteúdo sociais. aí traga muito desenvolvimento pra você também, para que você viva seus sonhos, que você possa aí seguir. E antes de encerrar, posso falar um negócio? Claro. Já que a gente tá falando muito de mães e ausência de pai, mãe e tal, se você tem tua mãe e teu pai do lado, dá um abraço neles, dá um beijo, um abraço, fala que ama, que é importante. É importante. Amanhã, a gente não sabe. Eu falo todo dia pro Caio e pro Lucas que eu amo eles. Filho, pai, te amo. Eu falei da importância do te amo, ficou um papo bem sério a última vez. Não, misericórdia. Então valeu. Mas é isso aí. Valeu, beijo. Tchau, tchau.